O meu negócio era... Eu nunca fui de inventar no futebol. Sempre normal. Nunca fui de improvisar, nunca fui de querer inverter lateral, fazer zagueiro jogar de centroavante. É o normal, feijão com arroz. Nadinha é pé frio, nadinha é pé frio. E aquilo me machucava. Tem cara que bate no peito, eu sou treinador. Não. O cara que não treina a jogada, que não tem o plantel, o dia a dia, não vem dizer pra mim que é treinador. Entendeu? Porque na época de jogar no Caravaggio tinha que ser bom. O Caravaggio era adianta. Entendeu? E mesma coisa que era Bonifácio Criciúma. Os caras limitadíssimos. 150, 250, 300, 350. Pra cara que nunca estou mal fisicamente também. E assim por diante. É aqueles jogadores que estão jogando na praia e já estão pensando em ir pro Arroio do Silva. E lá no Arroio, estão jogando no Arroio e estão pensando em vir pro Campo Bom. Às vezes nem envelope eles pegam. Hoje nem envelope tem mais, né? É Pix. Agora pegaram a parte de trazer diretor de futebol no amador. Mas tudo bem, não é eu que vou mudar a mentalidade dos caras, né? Quando tu ganha, tu fez o certo. Quando tu perde, tu fez o errado. Os caras vão contratar 3 jogadores. Não, mas tu tem que trazer o fulano, o Beltrano e o Ciclano. E mais o outro lá, e papapá, o nosso time vai ficar forte. Deu os 11. Não, mas traz o cara lá. E pá. Quando tu vê, tá ali a panela montada. Eu dei uma relaxada na vida, uma largada, eu procurei viver num mundo que não era meu. Eu sempre estive envolvido no futebol, né? Desde criança, né? A gente, na época de colégio, a gente teve no futebol no sangue, né? E sempre fui líder nos meus colégios, onde estudei, no colégio municipal. Eu era sempre o líder do time. Eu não era o melhor do time, mas eu era o cara que encabeçava o futebolzinho no colégio, nas quadras, onde tinha, e no meu bairro, né? No meu bairro, que é a Operária Nova. Ali a gente se criou. Antigamente a infância era mais futebol mesmo, mais brinquedo feito em casa. Quando não era futebol era carretilha, quando não era carretilha bolinha de vidro, quando não era bolinha de vidro era taco, quando não era o taco era o joguinho de carteira, e aí vai, né? A pipa, por aí em diante. Mas o futebol era o nosso foco, a gente sabe disso. Não é igual hoje que a criançada tem tudo e ainda reclamam, né? É complicado, é outras épocas, né? Mas desde então saí da infância, fui para a juventude, e na minha juventude eu comecei a acompanhar o meu time do meu bairro, que chama-se Greon, aonde eu nasci, bairro Operária Nova. É o clube que eu fui presidente também, né? E então ali a gente começou a acompanhar o time do Greon. E na época o Greon ia jogar de pau de arara. Ou pau de arara ou de Kombi. Um dos dois, né? E a gente acompanhava, a gente tinha 12, 13 anos, e o caminhão ia, e os pais não deixavam, os caras não deixavam, nós se pendurava e ia embora. Ia ver os caras jogar. Aí tinha aspirante, titular, né? E a gente foi criando amor por aquilo ali, né? Pelo clube, né? Até que o negócio foi melhorando, né? As condições, que a prefeitura, a gente foi crescendo, foi acompanhando os diretores, foi aprendendo, né? Futebol era todo dia. Quem gostava de futebol, quando era criança nos anos 80, né? A minha primeira Copa do Mundo que eu vi mesmo, né? Que eu senti no futebol, no sangue, foi em 86, né? Desde então, né, a gente sempre teve no futebol, né? Aí, então, eu acompanhei esse meu time, que é o Greon, né? Que é Grêmio Recreativo Esportivo Operária Nova. E fui aprendendo. A minha infância e juventude sempre foi com os mais velhos. E os mais velhos gostavam de mim também, porque eu era metido. Eu era roupeiro, eu levava bola, eu levava a bolsa recolhia roupa no vestiário. Eu não tinha tempo ruim.
E eu tinha bastante amigo também que gostava de futebol. Até, inclusive, uns eram filhos de ex-jogador que jogaram no Metropol, no Atlético Operário. E chegou uma época que saiu aqui a Taça Secrisa. Né? Taça Secrisa. O Campeonato Municipal, quem fez foi o Wilson Reis. Né? E ali os times começaram também, se inscreviam. Tinha um departamento na prefeitura que marcava os amistosos. Né? Marcava os amistosos. Em Uruçanga, Içara. Então a gente sempre acompanhando. E quando saiu esse campeonato municipal, começou com menos equipe, né? A prefeitura organizando e depois a Alarme veio organizar, que virou Taça Secrisa mesmo. E nós conseguimos uma vaga. Em 1998, 97 para 98, a gente conseguiu uma vaga na Série B. E eu, na juventude, tinha 17, 18 anos por aí, eu acompanhava eles, fazer bingo, fazer uma carne, fazer uma roleta, e até que inventaram de botar o time na Taça Secrisa. E eu era jogador, na época, lateral direito. Lateral, não era ala não, eu só gostava de marcar. Sabia marcar só, não era aquele grande jogador. Mas a gente não tinha muito recurso na época, não era tão valorizado como é hoje. Time caseiro. Primeiro ano a gente fez um bom campeonato, no segundo ano a turma criaram um amor pelo campeonato. E daí começamos a fazer time para chegar. O Greon Municipal aqui começou a ficar forte. Né? E daí eu me envolvi, um amigão meu, até hoje é meu melhor amigo, né? Chama-se Pivoto. É Pedro Matias o nome dele. E eu comecei a ajudar ele na diretoria, né? Botar o time. Então a gente começou a contratar um treinador. Aí, época tudo de bairro, né? Negócio de bar, sede, isso, aquilo. Nós não tinha campo. Um dos únicos times que não tinha campo era o nosso. Nós jogávamos lá no Metropol, alugava o campo lá, né? Nós tínhamos um presidente muito bom, muito correto e muito organizado, né? Que era o Ivair. E começamos a montar times. Aí no primeiro ano ainda ficou na B, no segundo ano a gente já subiu para a Série A. A gente foi campeão em cima do Flamenguinho da Boa Vista, lá no campo do Próspera, né? E subiu para a Série A. Aí na Série A mudou o negócio. Na época só quem investia era o time do São Luís, que na época do Binho, do Giada, do Xandinho, do Valério, do Gelson, do Paulo Severo, eles tinham um timão. E nós vamos investir. Começamos a investir também. E daí todo mundo começou. Tinha o Sangão, tinha a Carbonífera, tinha o Palmeiras do Morro Estevão, tinha Boa Vista, tinha União, tinha Laranjinha. 20 times, né, cara? Então, muito time nessa época. Tinha 60 times nas três séries. E começamos a fazer um bom campeonato. Em 2000 o time já foi para a final, né? Mas na época, eu era jovem e o treinador, ele era um senhor que ele foi jogador, o Veloso. E derrubaram ele, cara. Derrubaram o cara e quem é o treinador agora? E eu, como eu me relacionava bem com os jogadores, naquele ano levaram o Pretestato, que foi goleiro do Próspera, levaram o Gelson, que é o Gelson da Clipper na época, Valério, Batatinha, Giada, Xande, Catega, Osvaldo, fizeram um timão, trouxeram um zagueiro de Tubarão, Daniel. Na época eu só ajudava a contratar, mas não tinha tanto conhecimento, eu era novo. Só que os caras pegaram, o treinador é o Nadinho. Me jogaram como treinador Nadinho. Aí eu me lembro que o Pretestato era o goleiro, né? Pessoa fora do normal, pessoa muito boa. Ele disse, fica tranquilo, nós vamos te ajudar. Não tem erro, não te preocupa, nós vamos te ajudar. Era só boleiro. Nós vamos te ajudar, tu vem com nós. E daí eu comecei como treinador, em 99.
99 para 2000, é. Comecei como treinador no Greon. Aí nós fizemos um campeonato bom. Nós fizemos um campeonato muito bom. Perdemos uma semifinal para Carbonífera. O meu goleiro também, no outro ano era o Sandrini também. Sandrini foi meu goleiro também, me ajudou muito. Depois veio o Vilmar, zagueiro do Criciúma também, para nós jogar com a gente. Então a gente começou a fazer só time bom. O Greon virou a sensação do municipal. E eu como treinador. Em 2001 nós fomos para a final. Contra a Carbonífera. Na Série A. Nosso time era uma máquina. Timão. Mas aí eu já comecei a ter mais experiência. Por quê? Nesse meio tempo, a Critur me contratou para treinar eles na praia. O Mosquito, o Anivaldo Dário, dono da Critur, um dos donos, né, da Critur, me convidou para treinar o time dele de Suíço e no Praião. Então, em 2 anos, eu já peguei o fio da meada, entendeu? Meu negócio era... Eu nunca fui de inventar no futebol. Sempre normal. Nunca fui de improvisar, nunca fui de querer inverter lateral, fazer zagueiro jogar de centroavante. É o normal, feijão com arroz. E desde então, aí criei experiência. Treinei o time do Mosquito Suíço, que ele jogava aqui no campo do Urbano e lá no campo Mãe Luzia, que é lá onde eles fazem a festa da melancia. Campeonato forte. Lá, e depois lá na Forquilinha, no Vila Franca também. Suíço também. E Praião. Começamos. Aí em 2001 eu já treinei, em 2002 eu já treinei o Primeira Linha, saí do Greon, fui para Primeira Linha e treinei o Rui Barbosa na Lime daí. Aí fui para o Rui Barbosa. Então eu já fui criando corpo. Criando corpo, né? Criando corpo, criando nome. Por quê? Eu descobri os jogadores. O meu forte era esse. Eu tinha esse filho de descobrir jogador. Entendeu? Quando os caras estavam montando time com medalhão, e eu treinava time com pouco recurso, mas eu consegui descobrir vários jogadores que até hoje estão jogando ainda. E daí no Rui Barbosa eu também fiz uma grande campanha na Alarme, e dali em diante, desde então, acho que foram 20 anos de Praião, né? 20 anos de Praião, mais uns 20 anos de Taça Crisa. Aí começou a perseguição, né, cara? Porque eu disputava assim, ó, meu time, a cultura do brasileiro, né? Tu tem que ganhar, entendeu? Eu fazia bons campeonatos. Por isso que hoje eu valorizo quem treina time mediano e chega lá entre os 4, ou chega numa final e às vezes não é campeão. E daí eu peso na balança o investimento, o plantel, a estrutura, a retaguarda por trás, tudo isso aí tem que botar na balança. E aquele cara que está lá, que até a água ele leva torneiral, ele faz o gelo em casa, a mulher frita lá uns bolinhos para ele levar para a turma beliscar, uns chips, e daí o pessoal não olha isso, né? Então eu valorizo muito o treinador que às vezes tem um time mediano, ou não tem um time com uma potência, mas tira água de pedra, entendeu? Eu valorizo muito essa gente, entendeu? Porque tem uma frase que a gente diz, né? Andar com uma Ferrari é fácil, né? Correr com uma Ferrari é bem mais fácil. Quando eu pego uma equipe pequena para te ver se tu chega entre os 10. E eu conseguia fazer isso. Eu conseguia chegar toda a vida, eu conseguia disputar na Lime, chegar contra Caravaggio, contra Carbonífera, toda a vida na semifinal. Ou final. Na época eu treinava Ipiranga de Santa Luzia, na época eu treinei Itaúna, na época que eu treinei Rui Barbosa, Meleiro, esse time mais pequeno, entendeu? Então, só que daí, e no Municipal a mesma coisa, no Municipal tinha as potências que era Sangão, Palmeiras Morro Estevo, Carbonífera Rio Deserto, Carbonífera Criciúma, e os meus times eram também mediano, mas eu chegava ali. Estava sempre nas cabeças, lidando com os grandão. Daí tu sabe, né, cara, que
Tem a articulação, as articulação extra-campo. é, é, Perdi muito título, às vezes por erros meus, outros por influência de arbitragem. Isso foi provado várias vezes, né? Mas a gente nunca culpou ninguém. Eu sempre puxei para mim, né, a responsabilidade. Mas foram muitos times, e daí eu peguei uma fama de 2003 até 2000 de novo, na real, do meu começo até 2004 ou 2005, de pé frio, né, cara? Nadinha é pé frio, nadinha é pé frio. E aquilo me machucava, cara, porque eu dava tudo que eu tinha. Eu tinha sangue no olho. E meus jogadores também tinham. Eles eram os que menos ganhavam, mas a gente ia pro jogo para jogar e matar os caras. Só que tinha uma hora que não tinha como. Porque às vezes o plantel reduzido, se machuca um jogador importante, um jogador que faz a diferença, não tem uma reposição, tudo isso influencia. Mas, então eu peguei um bom período de pé frio, embora triste, é jogo que eu passo, uma vez eu perdi um campeonato, eu perdi uns 3 campeonatos invictos, no pênalti, por exemplo, goleando todo mundo, chegava na final, uns pênaltis. Ou no último segundo do jogo, eu perdi um campeonato em 11 segundos na Zona Sul. Eu jogava pelo empate, tempo normal. Empatamos, tempo normal. Na prorrogação, eu fiz 1-0. Faltando 11 segundos, os caras empataram, certo? Já tinha passado o tempo regulamentar. Era só o meu jogador, eu não vou citar o nome aqui, dar um balão lá para a terceira coroa do mar. Ele quis sair jogando, perderam a bola e fizeram a falta. Os caras com o jogo acabado, chuveiraram na área, fizeram um gol e ganharam o jogo em 11 segundos. Então, foram algumas finais que a gente perdeu, que marcou, mas a gente ganhou muito também, né? Eu de 2010 a 2014, eu ganhei 18 campeonatos de futebol suíço. Entendeu? Eu disputei 6 final de Praião, né? Eu ganhei 3. Eu disputei umas 7 final de Zona Sul, eu ganhei 3 também. Municipal, eu ganhei 3 também, em Criciúma. Na época era muito forte o voo amador aqui, né? Eu não posso hoje diminuir as equipes que estão disputando, porque a gente vê o esforço de cada diretor, né, de cada equipe. Mas nós íamos para uma competição de Taça Secris, onde tinha 20 times na Série A, 12 equipes tinham condição de ser campeão. Então, era só jogão. O resto era mediano, porque tinha muito jogador. Conseguia fazer time fácil. E eu sempre tive uma lista de 30, 40 jogadores. Os caras me ligavam para fazer time, Nadinho, não tem condição de fazer um time para mim, quero te contratar, vamos acertar isso, aquilo, acertava. Conseguimos fazer um time até o campeonato, falta um mês do campeonato. Fazia um time em 3 dias, ou uma semana, porque eu tinha muito jogador que esperava por mim, né? Só que, como eu te falei, para voltar lá atrás, aí eu peguei uma síndrome, né? E tinha muita cobertura da imprensa na época. De todas as rádios, inclusive, né? Que era a Difusora, a Eldorado e a Marconi. Então, as emissoras participavam muito. Então, os bastidores eram muito fortes. Os diretores também eram muito fortes, muito... Eles tinham muita sabedoria, eles puxavam para o lado deles, porque isso gerava política, né? A vitória traz a política junto, então cada um puxava para o seu lado, cara, e ninguém queria saber quem era quem. Então, se eles pudessem ir para um jogo lá fazer uma futrica do Nadinho ou do outro, aquilo, então tinha essas coisas tudo, né? E leiloar jogadores, essas coisas. Aí, como eu te falei, eu fiquei um tempo
Mas eu trabalhando com essa fama de pé frio, a turma dizia, mas eu não desistia. Não desistia. Eu não desistia porque eu sabia do meu potencial. Aí, quando começamos a ganhar, aí ganhamos bastante campeonato, né? Eu fui depois de muitos anos, as equipes lutando para ser campeão estadual, eu fui o primeiro campeão estadual aqui, com o Marluzia, né? Os caras ficaram mais de 20 anos para ser campeão estadual de novo, e eu fui o primeiro a ser campeão estadual. Já tinha disputado um ano antes com o Caravaggio, lá em Biguaçu, contra o BAC. Roubaram nós de uma maneira que tiraram o título da nossa mão, né? E eu aprendi muito, cara, com o futebol. Assim, o futebol ele me deu muita coisa. Eu não sou grato ao futebol foi uma faculdade. Faculdade porque hoje, em qualquer lugar que eu vá, se for botar de Sombrio a Garopaba, né? E vou, assim, procurar jogador, fala no meu nome e eu consigo fazer time rápido, se eu quiser. Então, mas eu aprendi assim, em termos de lidar com pessoas, né, cara? Porque hoje o amador nosso, os times de melhor potencial, eles têm um investimento alto, eles conseguem cobrar. Mas quando tu não tem como pagar um jogador com um valor alto, tu não tem como cobrar. Então eu muitas vezes fui treinador, fui psicólogo, fui pai, fui amigo, fui casamenteiro, entendeu? Porque tinha cara que às vezes na sexta-feira sumia, no dia do jogo, chegava virado, chegava bêbado, mulher me ligando, o cara apareceu aí pro jogo, isso, aquilo. Então a gente ajudou muita gente, tá? Eu hoje sou feliz porque eu tenho muitos jogadores hoje que têm faculdade, que têm emprego, que estão aposentados porque eu busquei no futebol, né? E botei no amador e eles seguiram um caminho que é mérito deles, mas a gente contribuiu bastante, como eles contribuíram muito comigo também, né? Então acho que vale a pena, o futebol é gratificante por causa disso. Eu nunca apanhei no futebol, nunca fui agredido de maneira alguma no futebol, nem com uma palavra. Todos os campos que eu fui em Criciúma e região, sempre fui bem recebido, os meus times sempre foram bem recebidos, minha família também. Então assim, eu acho que eu perdi as contas de quantos times eu treinei. Eu aqui na região eu não treinei Cocal e Metropolitano. Não treinei. O Cocal eu tive algumas propostas, mas na hora certa, na hora de fechar não deu certo. Pela uma bobiça, né? A situação de fofoca. E o Metropolitano sempre teve uma liderança muito grande do Walter, né? Na época, e depois agora o pessoal pegaram lá também, souberam conduzir o processo. Mas o resto do time da região aqui eu treinei acho que 90%. Entendeu? Tanto em termos de futebol de praia, futebol 11 e futebol 7, né? O suíço. Então acho que deu para ter uma experiência de vida no futebol amador, né? Eu sempre falo uma coisa, cara, eu sou escalador, eu não sou treinador, eu não treino, entendeu? Tem cara que bate no peito, eu sou treinador. Não. O cara que não treina a jogada, que não tem o plantel, o dia a dia, não vem dizer para mim que é treinador. A gente acompanhou lá na areia ontem, um jogo razoável, o outro nível por baixo. Porque tinha um time que tinha 3 reservas. E o treinador tem certeza que no sábado ele tinha uma escalação. E ontem ele chegou lá na arena, ele teve que mudar, né, a escalação dele porque não tinha quem botar. Então eu sou escalador. E o escalador é que tem que fazer o time jogar.
Tu sabe que o futebol amador de Criciúma e região, ele tá na terceira fase, tá? Ele tá na terceira fase. Ele teve a fase dos anos 80 a 95, que era a fase do Dom Pedro, São Marcos, Itaúna, União, Rui Barbosa, Turvo, ali dos anos 80, 90, foi um nível muito forte também. Só que não tinha dinheiro. 80, 95, por aí. Era carne e cerveja. Entendeu? O pessoal dizem, né, que eu não acompanhei, é claro, que quem jogava lá, principalmente o Regional da Lime, tá? E o Praião. Diz que quem jogava no interior aí o que ganhava era o quê? Vinha com duas galinhas no braço, uma saca de arroz, um porco, se fosse campeão, um porco no porta-mala. Essa é a primeira fase. Mas era um campeonato muito forte, de gente muito boa, que revelava jogador para Grêmio, para Inter. Nós temos aí. Valdomiro saiu do São Marcos. Tinha um tal de seu... E do Veracruz. Esqueci o nome dele. Também foi pro Grêmio de Porto Alegre. Então, o campeonato da Lime era forte. O Real do Guilherme investiu no União. Ele descia de helicóptero no campo do União na época. Trazia jogador de fora. O União foi 11 vezes campeão da Lime, se eu não me engano. Tricampeão estadual, se eu não me engano também. Então, essa época aí a turma vinha para trabalhar nas minas e jogar. Aqui no Atlético Operário, no São Marcos, né, até chegar no Metropol, esse time aí. Então era muito forte. E daí essa era que está falando agora do dinheiro, ela começou ali por 96, 97, 98, 99 e diante. Né? Começou com dois clubes, né, da cidade, né? E só que era um dinheiro que normal, né? Dinheiro normal, um dinheiro para te tomar uma cervejinha, 2 cervejas, para te entrar num baile. Porque pouca gente tinha carro, não é verdade? Era um dinheiro normal, um dinheiro que, vamos supor assim, um time hoje gastaria um dinheiro normal, vamos botar 2.000 pro jogo. Máximo, com 20 jogadores. Não é verdade? E os jogadores botavam a camisa. Né? O pau pegava. Né? Tinha Mãe Luzia, tinha União, tinha o Barbosa, Palmeiras, tinha... cara, vazou alguns nomes aqui, muito forte. Itaúna, Dom Pedro, time de Uruçanga lá, time de Uruçanga. Então era time de Orleans e Braço do Norte, né? Então era uns valores que tranquilo. Agora, hoje, ele está totalmente fora do normal. Totalmente fora do normal. Entendeu? Por que eu digo isso para ti? Eu treinei um time em 2010. Um dos maiores times amadores de Criciúma. Para mim, o maior time amador de Criciúma. Quando eles fizeram a receita que eles gastavam no ano, em 2010, no ano inteiro. Mas é um clube, né? Um clube, né? Um clube que hoje é profissional, né? Mas eles tinham sede, eles investiam em arquibancada. Tá aí o resultado hoje que está na Série A do Catarinense. Já vou dizer, é o Caravaggio. Eles fizeram um balancete lá numa reunião que eu fui. Gastaram na época, em 2010, 2011. Eles gastaram 100 e poucos mil. Meu Deus do céu. Entendeu? Porque na época que jogar no Caravaggio tinha que ser bom. O Caravaggio adianta. Entendeu? E mesma coisa Carbonífero Criciúma. Então, quando se foi para a linha ali que daí veio as Carboníferas, a Rio Deserto, Carbonífero Criciúma, Caravaggio, Metropolitano,
Inter de São Defende, Mãe Luzia. E o negócio começou a pegar mesmo, cara. Entendeu? Aí, Cocal do Sul, né? Meleiro, Os Turvo, entendeu? E eu vou ter bem claro pra ti, eu não preciso mentir. Eu sempre fui um dos treinadores mais bem pagos do Amador. Isso é fato, tá? Não preciso mentir pra ninguém, os diretores sabem disso, entendeu? Porque eu sempre disse, eu quero o valor que o jogador que mais ganha do time. Entendeu? Porque o negócio começou a ficar de muita responsabilidade pro treinador. E na minha época, tinha um problema muito sério. Ele não aceitava o Nadinho sair de Criciúma e ir lá treinar um time de fora. Entendeu? Porque ele achava que lá na cidade deles tinha gente competente também. Então, que vem esse cara treinar aqui? Se tem um fulano aqui no nosso bairro aqui que treina melhor que ele. Os caras não me conheciam e depois me conheciam. Teve lugar. O que esse branco que é aqui? Então nós temos o fulano ali que é treinador. Então, muita gente no começo não aceitava que eu ia. E ele sabia que eu ia bem remunerado e que eu ia levar um time. Porque eu sempre fui assim, Michael. O treinador me chamava. Nadinho, eu quero fazer um time. Um time para Alarme. A pergunta que eu fazia era essa. O que tu quer fazer? Tu quer te manter, brigar pelos 4 ou pelo título? Me diz. Eu quero me manter, quero brigar para chegar. Então tu vai gastar tanto. Eu vou te botar esse jogador aqui na mão. Eu tinha uma vantagem muito grande também, que era a credibilidade. Eu nunca acertei com um jogador o valor que ele ia ganhar. Eu dava o telefone dele pro diretor e o diretor ligava e acertava. Mas eu dizia pro diretor, vai chegar no máximo isso aqui. Que os caras lá vão oferecer até o dobro para ele. Mas só no fato de ele estar comigo, ele vem comigo. Não te preocupa. Pode ter certeza. Então, porque ele sabia que a minha bike era boa. Que eu ia fazer time para chegar. Entendeu? O jogador sabia. O jogador prefere ganhar um pouco menos num time que vai jogar 12 partidas do que ganhar um pouco mais um time que vai jogar 6 partidas. E além de tá em alta, né? Então, eu tinha essa vantagem. Né? Então, o que os caras estão gastando hoje, eu em 2000, eu tenho no meu Facebook, se procurar, deve ter ali. Em 2015 eu falei, acho que foi em 2015 que a Carbonífera parou, se eu não me engano. Quando a Carbonífera Criciúma parou de disputar o campeonato, começou a decadência do futebol amador. Porque a turma fazia o time para competir com a Carbonífera Criciúma. E os jogadores se esforçavam para ir trabalhar na Carbonífera Criciúma também. Tinha isso também. Na Rio Deserto, a mesma coisa. Entendeu? Lá no União, a mesma coisa. Então era 3, 4, tinha Carbonífera Beluno também. Então tinha 4, 5 minas que davam emprego para jogador, que fazia time. Entendeu? Então, e além de trabalhar, ter um aposento mais cedo, eles ganhavam para jogar. Porque se eles não ganhassem na Carbonífera Criciúma, mas eles iam jogar lá em Orleans, em Lauro Miller, eles iam jogar a semana inteira por aí e iam ganhar muito bem. Muitos se formaram, muitos estão aposentados, estão bem e merecem, entendeu? Só que o que paga hoje e a qualidade do que recebem para estar jogando é inacreditável. Eu fui treinar um time agora há pouco tempo, quando eu olhei a folha de pagamento, eu disse, não, cara, mas desses 20 aí, vai ficar aí comigo, tu tem 20, né? Tu quer que fique 7 do bairro, né? Cara, desses aí vai ficar 3, 4. Olhei a folha de pagamento, 4 mil e pouco. Mas os caras limitadíssimo. 150, 250, 300, 350. Para cara que nunca estou mal fisicamente também, e assim por diante. Não, isso aqui não vai dar para mim, cara. Eu tenho 15 dias para fazer o time. Não prometo título, porque tem 2 times que já estão prontos um time está pronto há 2 anos e o outro time está pronto há 1 ano, que é o AEC.
tá? E eu vou tentar brigar. Agora, não garanto. E chamei a presidenta do time na mesa, dentro da casa dela, e falei, ela só fechou comigo porque ela viu que eu falei a verdade. E chegou entre os quatro, a gente ficou, não tinha mais como, não tinha mais onde chegar. Então, o que os caras pagam hoje, tem jogador que vive de futebol amador. O que mais me deixa triste às vezes no amador, eu comentei na rádio ontem. É aqueles jogadores que estão jogando na praia e já estão pensando em ir para o Arroio do Silva. E lá no Arroio, estão jogando lá no Arroio e estão pensando em vir para o Campo Bom. Às vezes nem envelope eles pegam. Hoje nem envelope tem mais, né? É Pix. Então eles já pedem, muitas vezes, como eu tinha intimidade, e tem treinador que faz isso, tem muitos que já pedem para tirar ali quando está com o jogo ganho. Pô, me troca aí, que me ajuda lá. Ou vem antes do jogo e te avisa. Quando é um jogador que tu vê que sempre colaborou contigo, quando eu tinha isso, que não tinha risco de lesão, que eu conhecia o jogador, se machucava pouco, eu facilitava, entendeu? Mas o que mais tem hoje, cara, tem cara que ganha aí. Olha, cara, com esse praião aí, tem cara que tá ganhando 2 contos aí no final de semana pra jogar. Tem muito jogador que ele até começa bem o campeonato. Agora eles estão alegando que estão vindo da grama para areia, né? Qualquer entrevista que tu ouve eles falar, estão se adaptando na areia. Mas que nada, joga areia o ano inteiro também. Joga por tudo, entendeu? Mas a gente aceita. Então tu vê assim, eles jogando, aí eles fazem um acerto alto contigo, porque eu sempre vi isso no clube. O clube quando pensa no próximo ano, ele já começa a fazer rifa, ele já começa a fazer bingo, ele já começa a sortear coisa, arrecadar dinheiro, pedir dinheiro para político, faz uma lista de 20 empresas, 30 empresas para botar na camisa, para conseguir um valor X. Não, estamos aqui com 100 mil. Então agora a gente vai atrás do jogador. Contrata o treinador ou o treinador da casa, que seja, e vai lá, começa. Agora pegar a parte de trazer diretor de futebol, no amador. Mas tudo bem, não é eu que vou mudar a mentalidade dos caras, né? E daí aí vão ali, aí trabalhou, aí os diretores trabalham, irmão, pai, 3, 4 amigos, envolve todo mundo. Aí uns a esposa, os filhos, abre a cara pra boleirada, abre a casa. Cara, eu tinha uma coisa na minha época, sem mentira nenhuma, que eu dizia assim, ó, meu diretor tá lá, meu presidente tá lá, ó. Eu não quero ninguém segunda-feira lá na empresa dele pedindo, porque eles iam com talão de luz, com um documento de carro atrasado, com pensão alimentícia. Muitos iam, aí os caras me falavam, eu cortava. Eu ligava em off, eu chamava, não, cara, faz isso. O cara não acertou contigo R$10, é o 10 que tu vai ganhar, meu amigo. Ah, não tem problema de saúde com o filho, com a esposa, beleza. Agora, tem muito cara que além de ganhar o que ganha, ele está lá toda semana na empresa ou em algum ambiente do patrocinador, às vezes um italiano lá que tem alface, tem galinha, estão lá rodeando para ganhar as coisas. Pé no chão, cara. Para te ter sempre, todo ano tu ter. Todo ano tu ter. Todo ano tu ter time bom, todo ano tu ter time com constância, devagarzinho vai fazendo a tua equipe ficar forte. Agora não gasta o que não tem. Já vi diretor vender carro, cara. Já vi diretor vender carro para pagar jogador. Eu já vi. Entendeu? Já vi diretor se separar de mulher porque não conseguia ficar em casa, quis acompanhar boleiro. Entendeu? Não vou dizer que eu não fiz isso. Também acompanhei muito o jogador. Não vou dizer que não. Eu não bebia com o jogador, tá? Nunca. Bebi com o jogador, nunca sentei com o jogador depois do jogo. Eu tentava me ficar o mais sozinho possível. Porque quando tu ganha, o vestiário é cheio, quando tu perde, a trairagem é grande. Entendeu? E diretor, principalmente, ele bate nas tuas costas, mas ele vai lá no lado do jogador que estava no banco, por que ele não te botou antes? Ou por que ele não tirou fulano e te botou? Ou
Eu tirei um jogador que às vezes está com um problema, ele vem pro cara, por que ele te tirou? Né? Te tirou injustamente e começa a perder o plantel. Começa a criar um grande tumulto. Eu tive um diretor que ele está na ativa ainda. Acho que já falei isso aqui ou em outra emissora. Ele está na ativa ainda. Um cara muito querido, um cara especial. Só que ele trouxe um jogador para jogar comigo no União da Praia. Ele fez uma parceria junto com um outro patrocinador. Ele trouxe um atleta para jogar no União da Praia. Não, jogar no time dele mesmo. O time dele mesmo. Minto. Jogar no União da Praia foi outro time, outra situação. Esse ele trouxe o jogador para jogar no time dele mesmo. Ele trouxe um jogador, o Dirceu, lá de Aranguá. O Dirceu era o cara que mais ganhava no nosso time. Pessoa excelente. Pensa num cara educado, forte, sério, e na areia fazia diferença. Só que o ano que ele jogou comigo, ele estava com uma lesão de pubis, não estava bem, e o cara trouxe ele. Ele não falou pro cara que estava com lesão, nada, e eu sabia que o cara estava com lesão. Vê, na hora da explosão. E ele queria que eu enfiasse o Dirceu. O Dirceu foi pro primeiro jogo, já saiu, já pediu para tirar, já pediu para ser substituído, e no segundo jogo já vi que ele não estava bem, não botei, e no terceiro jogo ele exigiu que o Dirceu fosse titular. Eu disse, não, cara, o Dirceu não vai jogar no meu time. Mas por que não vai jogar no teu time? Ele fez uma parceria com outro cara, forte. Por que ele não vai jogar no teu time? Ele não vai jogar porque ele está com essa lesão. Ele está assim, assim, assim. Não, mas não, é mentira, isso, aquilo, papapá. Cara, ele não vai jogar no meu time. Outra coisa, quem escala o meu time hoje? Escala o meu time hoje sou eu. Quem escala é eu, cara. Não tem, sempre foi assim. Eu fiquei com vários diretores. Quem escala, eu aceito a opinião. Vou, revejo, ponho no papel, olho o outro time como vem, como não vem, te mostro aqui como é que eu vou enfrentar o adversário, isso é fato, entendeu? Se tu pedir para te mostrar, eu te mostro. Agora ele não tem condição, entendeu, de jogar. Não, mas ele é o cara que mais ganha no nosso time, eu é que pago ele por fora. Aí o problema é teu, não é meu. E nós estávamos invictos na competição, na praia, e empatamos o jogo com a praia, 0-0, e era líder. Ele, então, desse momento em diante, está fora do time. Eu, sem problema. Não dá nada, tu que sabe. Tô indo embora, nossa amizade é a mesma. E vim embora. Nesse mesmo momento, o capitão do time, com a diretoria, que era uma diretoria boa. Não, nós estamos todos fora. O Sonadinho está fora. Tu não está sabendo da situação? Vai lá e chama o Dirceu e pergunta pro Dirceu. Entendeu? E daí foram atrás de mim, voltei. Não ganhamos o campeonato, porque ele dividiu o time naquela época. Então tem diretor teimoso, tem diretor que quer escalar, tem diretor que eles ficam doentes, cara. Tem diretor que eles levam pro coração, né, cara? Eles levam pro coração. Mas eles não estão olhando por fora o que acontece. Eles não sabem olhar, analisar um atleta, quantos campeonatos ele está jogando. Eu fui para uma final de campeonato, uma semifinal de campeonato aqui em Criciúma, municipal, que eu aprendi comigo o seguinte, que eu tinha que analisar. Eu fui para os pênaltis, semifinal. E eu aprendi com um cara o seguinte, tu tem que analisar na hora dos pênaltis, quem é os atletas que vêm batendo em outros campeonatos, que mais disputam finais. Entendeu? Que mais são acostumados a ganhar títulos. Porque numa hora dessa decisiva, de penal, tem que ser cara que tenha tranquilidade, frieza, que o goleiro não cresça e a trave diminua na frente dele. E eu escalei. Fulano, Beltrano, Ciclano, assim, assim, assim. Quando eu escalei, veio 2, 3 diretores. Tu é louco, vai escalar o fulano e Beltrano. Papai, papapá. Isso, aquilo, mas me detonaram. Eu disse, cara, eu sou responsável. Os 5 que vão bater é esses aí. É esses 5 que vão bater. Porque o meu goleiro pega 2 pênaltis. Meu goleiro na época era Pedro Paulo Caravaggio.
Meu goleiro vai pegar pênalti, tenho certeza. Se perder, tu se prepare, isso, aquilo, papapá, cara, isso tranquilo aqui. Mas isso tudo dentro do campo ali, ele falando, e tu tem que ter experiência até não saber de ouvir para não mostrar para os outros que tá discutindo. E eu botei, os caras bateram o pênalti. E ganhamos. E ganhamos a penalidade. Ganhamos na penalidade e fomos campeão. Tocamos 4 na final. Então, tu tem que saber lidar. Eu sempre soube. A minha mulher presenciou muita coisa. Minha no futebol amador. Tu tem que saber lidar com o diretor. Primeiro, tu tem que ter um jogador de confiança, né? Tu tem que confiar nas pessoas que tu leva. Tá? Tu tem que ter diretor que realmente conheça da causa. Não seja torcedor. Não seja torcedor. Não adianta nada. E tu tem que ser o cara que mais pensa nos piores momentos. Tem que ter uma frieza total. Eu sempre tive muita frieza, muita tranquilidade na derrota e na vitória. Eu sempre digo que na derrota foi os momentos que eu mais aprendi e os momentos que eu vi quem era meu amigo. Porque eu tive uma vantagem, teve muito jogador que não desistiu de mim. Porque teve jogador que disputaram 3, 4 campeonatos comigo e perderam. Mas mesmo assim eles ficaram comigo. Então tu vê isso, né? Nas pessoas. Então tu tem que sempre pensar nisso, né? Sempre saber que as pessoas, eles não admitem perder, eles não sabem que tem um adversário, que tem uma arbitragem, que tem um jogador que está num dia ruim. Tem jogador que, às vezes, quando começaram a importar jogador, começaram a trazer jogador e botar em hotel aqui em Criciúma, e daí os caras iam para noite, e daí tu confia e quando eles chegam a trazer, porque o cara faz a diferença. Mas daí vão para noite, e daí no dia do jogo chega o louco. Tu tem que saber de tudo, né, cara? Tu tem que conhecer tudo. Ter os contatos. Eu tenho ainda muito contato de... Ronaldinho, tu tem uma final aí na Praia do Rincão amanhã e o Maico tá aqui em Torres jogando uma final. Teu jogo amanhã, que eu saiba aí, às 9 horas, não é? O cara tá aqui 8h30 jogando uma final. E o pau tá pegando aqui. Entendeu? Então tem que ter esses contatos. Eu, graças a Deus, eu não era melhor que ninguém. Eu não queria que me ajudasse. Mas eu também eu perdi muito por causa de arbitragem incompetente. E maliciosa também. Eu teve jogo meu aqui de final. De o cara estar escalado para um jogo. Escalado para o meu jogo. Às 7h30 da noite. E o meu jogo era no outro dia. E eu consegui trocar ele e trazer um juiz que estava apitando na época. Ele estava apitando Botafogo e Curitiba. Botafogo e Curitiba, em 2011. Isso. Botafogo em Curitiba. E ele tinha que chegar aqui no sábado à tarde pro jogo. E eu consegui mudar porque eu sabia que se eu mantesse aquele árbitro, eu perderia o campeonato. Que já estava tudo esquematizado. Então, é coisa assim que tu tem que ter, mas tem que ter jeito, né? Não se impondo, não achando que é o cara, mas mostrando para quem está na tua frente, quem é a hierarquia, quem manda, no caso, o responsável pela competição, mostrando os números, né? Entendeu? Então, mas muita coisa é segredo, muita coisa hoje a gente é amigo de todo mundo, graças a Deus, não tem mágoa de ninguém, graças a Deus também, mas o amador, ele é uma coisa assim, o nome amador já diz, cara, amador. Tu não tira água de pedra e tu não faz milagre. Vou te ser bem claro, entendeu? Tem 2 caminhos. Quando tu ganha, tu fez o certo. Quando tu perde, tu fez o errado. Esse é o resultado do futebol no Brasil.
O Walter Gislandi, no Metropolitano, eu não sei quantos anos ele treinou no Metropolitano, certo? Todas as finais que ele fez, ou 90% dos times que ele treinou, ele concentrou. Lá no Metropolitano. Ele concentrou. Eu treinei o Caravaggio numa final de Lime e numa final de Lime, numa semifinal de Lime e numa final de Lime, nós concentramos. Uma vez no Gallery, com o clássico com o Metropolitano, ganhamos o Metropolitano. Naquele ano eu assumi o Caravaggio, estava para cair, o China caiu, e me chamaram, eu assumi o Caravaggio estava na zona de rebaixamento, começamos a ganhar. Na semifinal a gente se concentrou lá na Pousada São Pedro e tiramos o Metropolitano com um gol do Marcel, se eu não me engano, lá no campo do metrô. E fomos para a final contra a Carbonífera no Metropol e perdemos. Concentramos 2 vezes. Uma lá na Pousada São Pedro e outra lá no Gallery. Concentramos lá. Tá? Então, quando tu ganha, tudo vale. Quando tu perde, o que tu fez não valeu nada. Esse é um caminho no futebol. Entendeu? E tem realmente aquele time que chega lá de bicicleta, de moto, na raça, usa isso como motivação, entendeu? E os caras concentraram, os caras estão dizendo que ganha. Eu já peguei adversário meu, né, que era dono de gráfica, ele fez um monte de encarte de jornal, botando que o Nadinho chamou o fulano de que não joga nada, que o outro é cavalo cansado, que o outro tá velho, que o jogo já tá ganho, tudo na parede colada. E os caras vieram contra mim, contra o Leão. E me ganharam o jogo. E meu time é melhor que eles. Então tem algumas artimanhas que dá certo. Tu entendeu? Então, eu sempre digo, quando ganha, é fácil de dizer, ganhou porque a superstição do santo tal me ajudou, mas quando perde, é diferente. Então, assim, ó, o Metropolitano, cara, hoje, para mim, é uma entidade super organizada. Para mim, o maior clube do amador hoje na região é o Metropolitano. Ah, os caras estão investindo mais? Estão investindo. Mas o clube hoje organizado no amador é o Metropolitano. Foi o Caravaggio. Hoje o Caravaggio é profissional. Entendeu? Por que o Metropolitano? Porque faz 15 anos que o Metropolitano está na mesma pegada. Não sei como vem esse ano. Eu vi algum boato que deu uma enfraquecida, isso, aquilo. Saiu algum jogador? Não sei como tá. Mas tá ali mais de 15, 20 anos. No mesmo, um estádio lindo, com a torcida linda, com o estádio deles, tu não vê um papel no chão. Eu analiso o projeto do clube. Pode ser que o outro clube que está vindo aí, forte, que estão investindo pra caramba, daqui a 3, 4 anos, esteja no mesmo nível. Até porque a cidade deles hoje, a Içara, hoje, cidade que está em desenvolvimento, cidade que está crescendo, pode ter até um time profissional amanhã depois. Eu tive uma conversa com um cara, o irmão do Pintinho, há 20 anos atrás, ele me dizia, o seu Zefiro Giassi, não falecido em memória, não investe em futebol, só nas igrejas ele ajuda. Entendeu? Porque eu falei, esse monte de empresa aqui, cara, os caras não ajudam vocês lá na arquibancada do Caiçara. Então pode ser que os outros clubes que tem aí, que estão vindo aí com investimento, entendeu? Possa ser um Metropolitano amanhã no futuro. Mas eu acho que o Metropolitano não... Provar o que para alguém do Metropolitano? Eles ganharam quantos estaduais? Esse ano quem é que foi campeão estadual? Não foi eles, né? Foi a Aliança. A Aliança lá de cima, né? Não estava acompanhando. Então, assim, mas eles estão numa pegada a tempo. Tem que ter uma renovação, faz parte. Mas será que não é uma hora de eles botar o pé no freio e, de repente, estão pensando num projeto melhor, esfriar um pouco a cabeça, para lá na frente colher? Eu creio que tem isso. Mas a pergunta que tu falou, voltando a ela, sobre concentrar ou não, eu acho assim, ó, se tu tiver condição de concentrar e que também
cada um faz da sua maneira, beleza. Se tu ganhar, beleza. Agora, se tu perder, tu tem que disputar. Entendeu? Agora, eu tenho uma final com o Rampinelli, Arroz Rampinelli, acho que em 2003 na praia. Foi a última final lá no Verdão. Cada Miller fez uma estrutura fenomenal para um campeonato de praia, né? Uma arena, ela fez três arquibancadas. A Damiler patrocinou o campeonato. E o meu time era Acretur, assim, a pouco recurso. Aí o Walter era o treinador do Rampinelli na época. Só que o Rampinelli, o Calala, em memória também, falecido Calala, né, que é o Cláudio Maranata, eles chegaram no vestiário dizendo pro time deles que o nosso time estava aguardando os fogos para soltar na hora do título. Entendeu? Então é jogadinha que pega. E o time deles era melhor que o nosso, realmente. Entendeu? Então cada um tem seu jeito. Só que eu sempre digo, cara, aqui no Amador tem muita gente que quer aparecer, ou só aparece quando ganha, entendeu? Quer dizer que eu sou o cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas quando perde, fica quietinho, some e para de falar bobice. Então mas eu digo assim, ó, quem tá aí hoje batalhando bastante, né, pelo Amador, eu tiro o chapéu, tá? Tem amigos meus aí que estão aí na luta aí da minha época, e eu tiro o chapéu porque tem que ter uma resistência muito forte, tá? Queria que hoje tivesse no Praião 12 equipes com condições de chegar e aquela arena lotada, né? Eu creio que a segunda rodada também, mesma coisa no Regional da Alarme. Esse ano fizeram uma segunda divisão com 3 times. A Liga nunca precisou disso. Eu acho que eu acho uma vergonha para a Liga. Por que já não subiu os 3 times de uma vez? Ou precisava passar por esse processo para fazer perante a lei que tivesse 2 finalistas. Mas eu sei que não é um campeonato, cara. 3 times não é um campeonato, nunca, não existe isso aí. Então a gente fica triste, cara, porque a gente viu muita gente jogando. E uma outra coisa que aconteceu, Maico, os times da região desanimaram muito, porque é aquilo que tu falou, em termos de valores. Antes tu tinha um filho, um sobrinho, um primo, um compadre que jogava. Tu ia lá ver o teu time jogar do teu bairro, ou ajudava, porque o teu sobrinho jogava, o teu primo, o teu irmão. Tu ia lá, tu ia para Alambrado, tu ia mesmo. Era 3 horas, tu estava lá no Alambrado, lá, o juiz, a bandeira e papapá. Era até bonito de ver. Quantas vezes eu no Alambrado, os caras com a bandeira aqui me empurrando, e vamos, e na hora de sair, tinha que... Era muito bom. Aí os caras começaram a trazer jogador de fora que joga metade do que a gurizada joga aqui. Tem guri aí que quer jogar, não tem oportunidade. Entendeu? Aí os patrocínios dos bairros, ou aquele pessoal que ajudava, não vão mais, porque vem a boleirada ganhar. Cara, tô vendo jogador aí que limitado ganhando 700 pau pro jogo, eu soube. Tem um zagueiro aí que no meu time ele é o 3º banco, eu soube que esse ano ele assinou para jogar não sei aonde aí, para ganhar R$1.200. Então, cara, R$1.200 é quase um salário mínimo. Eu não sei, eu já sei de fonte segura que tem time gastando 13 pau na praia. Tem time que vai gastar R$120 mil. R$120 mil na Lime. Que o cara deixou de acertar em outro time que ia gastar 70, 80 um projeto, porque o outro vai gastar 120 na Lime, porque é um clássico regional, entendeu? Cara, 120 pau. Eu não sei se os caras vão aguentar por outro ano. Será que aguenta no outro ano? Numa crise globalizada que tem no país hoje? Quem pensa de sã consciência? Uma crise de governo, imposto,
que as empresas têm que ajudar, as empresas estão sendo tirando imposto de tudo quanto é lado aí para pagar funcionário, pagar as custas para investir no futebol. É um projeto cascata, cara. O Caravaggio é o melhor negócio do mundo, cara. Por isso que eu digo que eles são diferentes. Entendeu? Eles são diferentes. Tem que tirar o chapéu. Eu sei um lugar, tá? O Natan tem 13 anos. A minha mulher engravidou quando eu treinava o Caravaggio. Samara engravidou quando eu treinava o Caravaggio. E até hoje eu vou lá, cara. Os caras gostam muito de mim, cara. Eles me tratam lá igual apesar de eu ser vice lá, estadual e da Alarme, mas os caras têm um carinho por mim muito grande. Eu chego lá, eu fui lá agora um jogo do Criciúma Sub-20 da Copa do Brasil, Criciúma em São Paulo. Mas cheguei lá, não teve quem não veio me cumprimentar. A educação, o respeito, estão aonde merece, visão. E é isso aí, cara. Vão gastar 100 mil, pegaram um treinador pica da Galáxia, bom treinador, é para treinar time de Série B do brasileiro aí, tá? E pegaram um diretor também bom. Tava vendo a entrevista dele que fizeram um departamento médico lá, bem legal. Estão com uma estrutura de inauguraram a iluminação semana passada também. É isso que a gente quer ver no futebol, cara. Coisa nova. Porque uma coisa é certa, cara. Futebol não se faz do dia pra noite, tá? Futebol, não adianta tu querer o Caravaggio hoje. Por que eles estão no caminho certo? Vamos fazer um time para se manter 1, 2, 3 anos, para depois nós começar a engrossar o caldo. Entendeu? Engrossar o caldo. E o amador devia ser igual. Preparar a sede, preparar campo, gramado, alambrado, diretor competente, recurso que venha de algum lugar para... O amador devia ser assim. Eu fui na rádio faz 15 dias. Qual é o campo que tu tem em Criciúma hoje? O do Metropol, o campo do Sete, o do São Luís. Em Criciúma hoje, se tu não tem uma cidade com 250 mil habitantes, tu não tem 10 campos, entendeu? Não tem. A gestão pública é culpada? Não sei. A cidade cresceu e foi obrigado a botar escola no lugar de campo, UPA no lugar de campo. Também não sei. Mas deveria ter um projeto, cara. Porque o futebol ele era esporte de pobre. Tu jogava no terrão. Não é verdade? E hoje não, hoje tem uma escolinha. E a escolinha é R$ 150 por mês. Aí o pai tem que levar, tem que esperar. Tem que trazer para casa, levar para o colégio. Antes, né? Era fácil. Hoje ficou esporte de rico. Ficou esporte de rico hoje. Para ter um guri numa escolinha. O meu guri, ele joga na Anjo, no futsal. Né? Um projeto maravilhoso que o Jean tem. Mas é esporte... Antigamente tu via guri jogando no terrão aí, pau pegava, cara. Hoje não tem mais, pode ir em qualquer bairro aí, ó. Não vê guri jogar a internet, o videogame, isso, aquilo, papá. Mas tem guri que gosta de bola ainda. Vou te ser sincero. Fui no Praia ontem, vi uns 5, 6 guri diferentes, que eu não conhecia. Fiquei muito feliz. Vi um tal de Birubiru, vi um lateral esquerdo do time acho que é do Leeds, bom. Vi, não tem tamanho, mas é bom jogador ali, aquele Pra. Um zagueiro do Leeds também é bom jogador. Vi uns guris bons. Mas se for que afunilar, vai ficar os 4 fortes. Pode marcar aí. Praia, São José, Brasil Pedreira e Maciroli. A hora que apertar vai, não adianta. É assim que funciona. O ego ele tira título. Eu não vou muito longe. Tu olha o Flamengo com o Tite e olha o Flamengo com o Felipe Luiz. Há 2 meses atrás. O Flamengo não queria jogar com o Tite. Freio puxado. Fazia que chegava, mas não chegava. Fazia que corria, mas não corria. Fazia que passava a bola, mas não passava. Passe sempre errado.
Sempre mais curtinho, sempre mais puladinho. É assim, futebol é ambiente, futebol é vestiário. E amador, principalmente, que não treina, é vestiário. Mas o que está acontecendo aqui, primeiro, ele polarizou. O que é polarizou? Foi para tal time, não vou citar o nome desse time que tu... Na praia, porque tu sabe que tem cara que é paixão e amanhã me encontra, tu falou mal de tal time. Não vou falar. O que acontece? Os caras vão contratar 3 jogadores. Não, mas eu tenho que trazer o fulano, beltrano e ciclano. E mais o outro lá, e papapá, o nosso time vai ficar forte. Deu os 11. Não, mas traz o cara lá. E pá. Quando tu vê, tá ali a panela montada. E o treinador, tô com timão, isso, aquilo, e no treino, e na resenha, e na gelada, e na carne, tudo é 10. Só que quando botou a pelota rodar, e começa a não andar da maneira, ou começa a andar aquele jogo meio fantasioso, né, que ganha fácil porque o adversário é fraco, mas a hora de tu segurar ver quem é que tem mais lenha para queimar, e daí tu vai olhar no vestiário. A vaidade, é o que tu falou. Já tu jogou com esse lateral até agora eu vou entrar aí e vou... Porque daí nesse meio tempo ele começou a fazer o quê? Já que eu não tô jogando lá no meu time lá, eu vou dar foco lá para o Campo Bom, lá pro Arroio, lá em Uruçanga tem um campeonato suíço que é forte, lá no Mampituba, isso, aquilo, e depois ali eu vou. E daí tem que ter uma diretoria de nego velho, nego malandro, que antigamente tinha muito isso. Tinha uma diretoria com 4, 5 nego velho que sabiam. Eu peguei time que tinha diretor que ia campeonatos, onde tinha campeonato ele ia, para ver se os caras estão jogando. Não joga lá porque eu vou lá ver o jogo. Que amanhã tem jogo aqui. Senão tu nem vem. Eu tinha isso. E a vaidade é grande. É muito grande. E assim, então, só que antes tu ia fazer um time, tu tinha 10 goleiros. Tu escolhia de qualidade. Tu tinha 10 lateral direito, 10 esquerdo, 20 volante, 10 meia, zagueiro tu tinha 20, 30, tu tinha muita qualidade sobrando na praça. Hoje se tem uma panela. Tem. Pode ver que sai de um clube e vai para o outro. Não tem. Não. Pode lá ver. O melhor time da praia é o time que veio lá de tal time. O melhor time que vão disputar lá é o outro, veio de tal time. Se tornou uma panela e daí a vaidade vai acumulando. E daí, como diz tu, pode perder campeonato por quê? Porque às vezes pega um time inferior que não está disputando outro campeonato. E está descansadinho para aquele jogo. E daí começa a encardir contigo numa semifinal. Começa a encardir porque ele está sobrando na perna. E começa ali as divididas no campo. Daqui a pouco perde um jogo, isso, aquilo. Vai expulso, perde a cabeça, isso, aquilo. Ou começou a ser substituído durante o campeonato, que era o camisa 10. E não é mais o cara do treinador. Começa a dividir grupo. Mas como é que ele tirou o cara do time? E aí o cara, durante a semana, lá no outro campeonato, aquele mala do Nadinho me tirou pra botar o cara. Vamos dar um jeito. Tem jogador que vem conversar com o cara. Eu vou contar um ato, inclusive foi feito conversa, eu vi um podcast aqui nessa mesa, e acho que alguém perguntou para Edmilson. Eu treinei o Siderópolis, fui campeão com o Siderópolis. Primeiro ano que o Balneário Rincão se tornou... Eu tive a felicidade de jogar quando mudou a arena do Verdão lá para New York, e quando o primeiro ano que o Rincão se tornou cidade. Fui campeão lá também. Mesmo foi em 2011, 12. Se não me engano, o Rincão se tornou cidade. Com Siderópolis. Fizemos um timão. E o diretor querido, apaixonado pelo todo o time que ele fez, ele sempre foi apaixonado. E nós levamos o Butiá. Para mim, o melhor jogador de futebol amador que eu vi aqui no Amador. Não teve igual. Entendeu? Anderson Butiá. E
E o cara queria que o Butiá jogasse. E começou a virar um, um bolinho, uma panelinha. Uma conversinha aqui, conversinha ali, papapá. E um diretor veio, ó, tá acontecendo assim, assim, assim. Eu dispensei o Butiá e o Amaral. O Wendel. São dois amigão meus, tá? Amo de coração. Os dois, teve essa conversa aqui. E eu dispensei os caras. Tu é louco, cara. Como é que tu vai dispensar o Butiá, o Amaral? Cara, eu sou obrigado, eu tenho mais 20. Tem mais 20. O Butiá foi campeão, é meu amigo. Dispensamos ele. O diretor, não vamos perder o campeonato, aquilo, papá. E dispensamos ele. Fomos campeão. Teve que tomar uma atitude. Entendeu? Tu tem que ter o apoio do diretor, tá? Que tem muito diretor que não deixa, tá? E daí divide mesmo. Vai tudo água abaixo. Tem diretor que ele é amador mesmo. Eu hoje não tenho time aqui, muitos times por causa disso. Porque não tem nem como conversar com os caras. Entendeu? É difícil. Então, o ego perde campeonato. A soberba, o achou que já ganhou. E lá na areia, principalmente, tá? Lá na areia, principalmente. Tu entra que acha que já ganhou e começa um jogo sem o vento, no segundo tempo vira um vento contra ti. Quando tu vê, vai a vaca, a estrebaria, tudo pro brejo. Então é assim, cara. Situações que tu tem que ter o vestiário a teu favor. Tu tendo o vestiário a teu favor, tu ganha campeonato. Futebol é vestiário. E amador nem se fala. É aquilo que eu falo. Aqui no amador não tem treinador. Tem escalador e cara que organiza vestiário. Entendeu? Pode ter certeza disso. Não vem querer contar vantagem para mim que eu sou escalador, eu mexi, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Claro, tu tem que ser pontual nas mexidas. Mas tu tem que ter vestiário. Eu acho que eu tenho 49 anos hoje, né, cara? E Deus me deu algumas coisas na vida que foi educação, gratidão, né, respeito. Meu pai me ensinou, apesar de ser filho de um alcoólatra. Minha mãe foi o pai e a mãe dentro de casa, né? E então, eu, graças a Deus, não tive faculdade, mas a vida me ensinou muito, né? Desde os meus 12 anos que eu aprendi a vender torradinho, picolé aqui na 6 de janeiro, a engraxar, vender pastel, depois virei office boy, né? E então, a gente aprendeu muito na vida, né? Eu aprendi com a vida mesmo. E o futebol ele foi uma coisa que me trouxe a experiência de lidar com pessoas, né? Conheci muita gente boa, muita gente que me botou só coisas boas no meu caminho, né? E famílias, homens, mulheres, crianças, né? De tudo o futebol me deu, né? E nesse meio tu lidar com tudo, né? Eu, graças a Deus, Deus me deu uma família maravilhosa, né? Sou pai da Natália, do Natan, né? Da Beatriz, do Richard, marido da Samara. Só que quando chega algum momento da tua vida que tu te perde, né? Eu dei uma relaxada na vida, uma largada, eu procurei viver num mundo que não era meu, né? E então o futebol eu deixei de lado, né? Eu larguei, fiquei um pouco de lado, um pouco afastado, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer,
e gosto ainda, né? Mas eu tomei algumas atitudes onde eu estava prejudicando a eu mesmo, prejudicando o meu corpo, o meu espírito, o meu psicológico, né? Fui me afastando de pessoas que realmente confiavam em mim, né? E eu tinha muito crédito. Hoje voltei a ter crédito de novo, graças a Deus, né? E uma fase difícil que eu passei, uma fase onde eu deixei que o vício dominasse o ser humano nadinho, né? Meu lado psicológico, meu lado sentimental, espiritual. Mas Deus me deu uma segunda chance, uma oportunidade, alguns amigos, a minha família. E eu também, cara. Eu quis, né? É uma mudança de vida também. Procurei uma autoajuda, né? Procurei uma autoajuda e consegui também procurar mais o lado espiritual. E hoje eu sou um cara, eu digo para todo mundo que eu ganhei na Mega Sena. A minha vida hoje, ela é transparente. E hoje eu sirvo um Deus, né? Sirvo um Deus, eu sou evangélico, mas acompanho meu futebol. Minha família em primeiro lugar, né? Eu sempre ponho Deus na frente, né? E eu errei bastante, mas aprendi. E deu tempo, né? De eu me recuperar. Hoje vivo um momento magnífico na minha vida. Acho que Deus tem feito coisas na minha vida, tem feito coisas que eu fico às vezes sem acreditar. Mas eu creio num Deus, né? Então eu tenho que acreditar, porque sem Ele eu não sou nada. É tudo por Ele, em primeiro lugar. Todo dia de manhã eu saio de casa pedindo para que eu faça a coisa certa, ande em caminhos retos, procure as melhores opções. Eu sempre digo que lugares, amigos, atos e contrariar suas próprias vontades são coisas importantes na vida de um ser humano. Porque a carne te permite que tu faça qualquer coisa. Tudo te convém, né? Mas nem tudo é lícito, né? Então, de 2 anos para cá, eu tive uma experiência, assim, de mudança radical. Espero eu nunca mais voltar para onde eu estive. E tá aqui falando de futebol, tá aqui falando de Deus, falando da minha família, né? As pessoas me oportunizam momentos desses aqui no teu estúdio agora, porque eu acho que não tem coisa melhor do que o ser humano ser valorizado. E eu digo assim, cara, para um pai, para uma mãe, um irmão, que tem um filho, que tem um irmão, que tem uma filha, no vício, que não desista. Não desista de maneira alguma. Que ponha Deus na frente, que apoie, que abrace, porque o ser humano ele precisa de uma segunda chance. E eu tenho fé nisso, entendeu? Então eu tive uma segunda chance e eu abracei, cara. Eu, graças a Deus, eu perdi muita coisa, mas eu não perdi a fé em Deus e a minha família. Deus ainda me deixou isso. Então eu sou grato a Deus por tudo e pelos amigos que eu fiz. Hoje eu vivo uma nova vibe, um novo caminho e digo que a pessoa hoje que sair da linha, que se viciar em qualquer coisa, porque existem vários vícios hoje.
Não é só a droga e o álcool, não. Tem vários vícios hoje que está acabando com as famílias. Procure uma autoajuda. Procure um lugar que ajuda você. Procure uma igreja. Procure Deus. Família principalmente. Porque um viciado, ele adoece toda uma família. Toda uma família ele adoece. Então não desista. Tá? Eu não desisti. Eu sou a prova viva. E vou ser bem claro, Michael, aqui nesse depoimento, pessoa que quiser uma ajuda, quiser conversar comigo pessoalmente, que esteja precisando, pode me ligar, me procurar, que eu estou aqui para ajudar, porque eu não julgo ninguém. Não estou aqui para julgar ninguém. Porque eu sei quanto é difícil e quanto é triste para uma família, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, ter alguém que eles amam no vício. Então, estou aqui, né, me declarando. É a primeira vez que eu faço isso, né, na minha vida, em desabafar, né, esse momento que eu passei. Mas hoje, graças a Deus, existe um nadinho limpo e na glória do Senhor.